Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado, complicado para minha pessoa, mas que Deus nos deu a vitória. E o título é como está aí mesmo. Queriam me prender, mas acabaram quase sendo presos ou sendo presa uma pessoa. Em setembro de 2021, três pessoas, na realidade duas pessoas e uma pessoa jurídica, duas pessoas físicas e uma pessoa jurídica, me processaram por conta de um vídeo que teriam visto no começo de setembro e que teria desabonado a honra deles. Eles acreditavam que o vídeo estava ferindo a honra, estava acontecendo crime para eles, na concepção deles e do advogado ou da advogada deles, crime de calúnia e difamação. O vídeo foi postado em 31 de agosto de 2021, ele veio em setembro, isso no canal Atualidades BG. Nem me lembro, não, nem era Atualidades BG, era Polêmicas Bruno G, depois foi para Gospel News e chegamos a Atualidades BG. Lembrando que o vídeo me parece que fiz, acho que no começo de 2021, no canal Bruno G News foi colocado e a denúncia teria sido em novembro de 2020. Tratava-se de uma denúncia referente a algumas irregularidades de uma fundação no qual essas duas pessoas físicas que me processaram, elas eram responsáveis pela essa própria instituição ou essa fundação. Deixei claro no vídeo que não tinha como comprovar, que poderia ser verdade como não poderia, e caso as pessoas ali citadas, isso eu fiz um vídeo a posteriori, se sentissem ofendidas, que era para entrar em contato comigo. Caso houvesse alguma coisa ilícita, que fosse resolvido. Bom, nada mais do que isso, não chamei ninguém de nada, não apontei crime para ninguém, apenas li inclusive a denúncia ao e-mail. Fui processado. E o pior de tudo, me parece que no começo ou na metade do mês de outubro de 2021 e também no início de novembro de 2021 eu mandei um e-mail para o contato dessas duas pessoas físicas e também para o contato da pessoa jurídica da fundação, explicando os pormenores. E não se fazia jus um processo, o vídeo não estava mais no ar, que eu iria fazer retratação se realmente aconteceu alguma ofensa, enfim, fiz lá a minha parte. Para mim estava tudo ok, eu não estava tendo nem mais acesso ao processo por conta do Jus Brasil. Pensei, poxa, o do Jus Brasil saiu do meu antecedente criminal, porque estava no meu antecedente criminal, porque lá eles pediu a prisão de 3 anos e meio para mim, dos crimes que me apontaram ou imputaram de calúnia e difamação. Estava na justiça comum. No entanto, o juiz, no início desse ano de 2022, provavelmente em fevereiro, analisou o caso e viu, poxa, aqui é claro, é flagrante que o jovem não fez o que eles estão apontando, vamos descartar um crime aqui. Ele não cometeu difamação, ele não difamou ninguém, ele não chamou ninguém de criminoso ou de criminosa. Já foi a primeira vitória ali. Foi por isso que saiu do meu antecedente criminal, posto que saiu da justiça comum, isso em direito penal, para quem conhece sabe muito bem o que eu estou falando, saiu da justiça comum, do rito da justiça comum para o rito, na realidade do rito ordinário comum, ou simplesmente comum, para o rito sumaríssimo, que é uma benesse para a pessoa acusada por supostamente ter cometido alguns crimes, posto que se fazer uma retratação ou comprová-la ou aceitar
a transação, o processo nem é julgado no seu mérito. Não tem julgamento do processo, o processo se encerra. Muito bem. Ocorre que estava tudo bem para mim, eu achei que eles tinham até desistido do processo. No entanto, eu recebo oficial de justiça em setembro desse ano de 2022 me dizendo que tem uma audiência para outubro desse ano. Eu disse, mas que coisa, essas pessoas que me processaram, ditas cristãs, mulheres de Deus, que dizem que é pra gente perdoar, eu fiz lá a minha parte, me humilhei, pedi perdão, e não estava fora da minha razão, mas mesmo assim fui lá, fiz a meia-culpa, porque o que eu estava denunciando tinha verdade. Provavelmente por conta disso ficaram incomodadas, posto que, se não fosse isso, já tinha retirado o processo, posto que o vídeo não estava mais no canal, enfim, conforme eu salentei no próprio e-mail. Acontece que então eu sou intimado para uma audiência. Eu disse, meu Deus, e agora? Só que o que ocorre, Deus é tão bom que nesse meio tempo que estava acontecendo essa sacanagem, vamos usar esse termo, atrás de mim, nas minhas costas, explodiu, ou estava para explodir, o casão aí, que vocês sabem, o casão da Santa do Pau Gostoso. E nesse meio tempo, a Santa do Pau Gostoso, como ela pedia, ela e a mãe dela, e viram um vídeo e pediu a minha prisão pela representante ali, pela causídica, quase foi presa. A polícia foi em cima do púlpito, removeu ela de cima do púlpito, e se ela incomodasse lá, fizesse uma rebelião, ela ia ser presa. Que lindo! Inverteu a ordem. Não queira brincar com aquele que está falando a verdade, ou não queira atravessar no caminho. A palavra de Deus nos diz que aquele que cava uma cova cairá nela. Aquele que faz mal ao seu próximo vai sofrer o mesmo mal. Diante de todo o cenário, de toda a humilhação, de todo o vilipêndio, todo o escárnio a nível nacional e até internacional, porque o YouTube alcança o mundo, eles não viram outra situação a não ser em desistir do processo. Sem falar que o juiz já tinha dado favorável para mim em parte, em 50%, dizendo que eu não cometi difamação, e sim ia se discutir a calúnia, que eu tinha a benesse da própria transação penal, que não ia dar em nada, não ia ser preso, ia ter no máximo restrições de direitos, como talvez o direito de sair da cidade no final de semana, talvez pagar alguma prestação pecuniária para alguma entidade ou trabalhos, serviços comunitários. Mas eu nem precisei disso, porque o próprio Deus pelejou pela minha sinceridade. Por isso é bom ser sincero a Deus. E aí está o relato do sofrimento do Bruno G, que não foi no canal Pregador Bruno G, mas está tudo junto, referente a comentar uma suposta denúncia, fazer uma crítica construtiva para o bem de todos com base na palavra. Por outro lado, fica a reflexão que os cristãos são cristãos até você falar um ai deles, até você sem querer pisar no calo deles. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo, não existe Jesus aí. Você pode se defender, direito de resposta, direito de defesa, ok, mas a gente não viu Jesus processando ou querendo humilhar, vingar-se de alguém. Justamente o contrário Jesus pregou. A pregação era para orar por aqueles que vos perseguem, para amar vossos inimigos, para não revidar, para vencer o mal com o bem. Esse é o verdadeiro amor. O amor de muitos, lamentavelmente, está no processo.
E também é amor exortar alguém para o caminho correto. Porque o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 que o amor não folga com a justiça, mas com a verdade. E quem tem amor, tem humildade e aceita a repreensão quando sabe que a repreensão é do próprio Deus. Tá difícil hoje em dia ser profeta. Tá igual, em alguns pontos até pior do que naquele tempo dos profetas, apesar de eu não ser profeta, ser apenas um mero comentarista cristão de assuntos cristãos na pauta e na ordem do dia, ou nesse caso específico de uma denúncia, que também ficou a lição para mim, tomar muito cuidado, comentar sobre denúncias, ainda que elas tenham comprovações. Outra coisa a ser dita, se o processo andasse, para que o juiz fosse examinar a minha defesa, a peça chamada de resposta à acusação, com toda certeza eu ia comprovar tudo o que eu falei, porque eu tinha provas. Eu não falei simplesmente por falar, conforme foi a alegação deles que eu não tinha provas. Mas enfim, passada a borracha, Deus nos deu, e eu coloco Deus sempre em tudo em primeiro lugar. Deus usou o juiz, foi o juiz que ajudou em parte também, mas Deus tocando em primeiro lugar, depois o juiz. E a gente com fé, a gente vence os maiores inimigos, os maiores gigantes. Abraço e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.